Discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gera reações entre parlamentares. A gente vai agora à capital federal. A informação completa é com Levi Guimarães. O primeiro discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após ter anuladas as condenações, reverberou no Congresso Nacional. Em meio às votações, parlamentares petistas, principalmente, pediram a palavra para comentar e elogiar o pronunciamento do líder do partido. No Senado, o senador Jacques Wagner, do PT, classificou o discurso de Lula como sereno, futurista e pregando aquilo que o Brasil mais precisa, a conciliação. Já o senador Humberto Costa, também do PT, disse que o ex-presidente se mostrou imbuído de uma responsabilidade, indignado com a situação do Brasil, em especial a condução da pandemia. E também destacou o tom conciliatório. Demonstrou-se um homem sem mágoas, sem rancor, um construtor de pontes, aberto ao diálogo com todas as forças políticas do país e do Congresso, com o empresariado e, sobretudo, um líder que fala ao coração do seu povo. Pelas redes sociais, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que há uma diferença entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, ao contrário do atual chefe do executivo, Lula tem visão de país, defende a vacina, a ciência e o SUS, defende uma política externa independente, uma política ambiental e a democracia. Para o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, o discurso de Lula teve um efeito imediato em Bolsonaro. Como a ação dele em relação ao uso de máscara fez com que o presidente Bolsonaro, depois do exemplo de Israel, viesse a seu lado o presidente Rodrigo Pacheco a usar máscara agora à tarde. Serviu para o presidente Bolsonaro usar máscara, defender vacina, ligar para o presidente dos Estados Unidos, abraçar árvore. O discurso de Lula também foi criticado nas redes sociais. O deputado Alex Manente, do Cidadania, citou a fala do petista de que teria sido vítima de uma mentira jurídica, afirmando que o Petrolão foi o maior caso de corrupção do mundo e classificando a fala como cínica e vitimista. O deputado Kim Kataguiri, do DEM, ironizou o discurso de defesa da democracia do ex-presidente ao dizer que ele exaltou os regimes de Cuba e Venezuela. Para a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, dá agonia ver Lula começar na maior cara de pau a campanha de 2022. O deputado José Medeiros, do Podemos, afirmou que nada do que o PT diz é desprovido de ódio, maledicência ou ranço. Já para o ex-secretário de Desestatização, Salim Matar, Lula usou o mesmo discurso demagogo de sempre, classificado por ele como lorota. De Brasília, Levi Guimarães. Pois é, né? Mas não há nenhuma surpresa aí, né? O Lula mentiu e mente a vida inteira, né? Ele é um mitomaníaco, inclusive com traços de psicopatia, segundo alguns psiquiatras com quem já conversei. E o discurso dele é isso, é inversão total, onde o juiz vira o inimigo e o bandido vira o mocinho da história. Né, e ele já está em campanha, está mirando aí numa união da esquerda, sabendo que vai contar com amplo apoio na mídia. E não por acaso, vários jornalistas ontem já estavam em polvorosa, morrendo de saudades da época do mensalão, do petrolão e do flerte do país com o regime venezuelano. Né? Então, tudo isso é esperado, é lamentável, né? E é culpa, responsabilidade direta do nosso STF, que inclusive foi colocado lá, pelo menos em sua imensa maioria, por essa quadrilha liderada pelo Lula e sabatinados por um Senado sob o mensalão e o petrolão. Ou seja, é tudo um grande jogo podre e o brasileiro do lado de fora se sente indefeso. Vários pontos do discurso do ex-presidente Lula podem ser contestados. Inclusive, o principal é quando ele diz que a Lava Jato está fora da vida dele. Mas não está, não. Ainda existe a possibilidade do Supremo reverter esta anulação absurda do ministro Edson Fachin dos processos contra o ex-presidente Lula. E, mesmo se o Supremo confirmar, o reinício desta ação, a realidade não pode desver, está no processo, pode ser começado aqui no Distrito Federal.
Agora, nós temos que admitir uma realidade: o discurso, a entrada dele na campanha muda o cenário político, polariza entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro e tira o ânimo do centro que tentava a tal Avenida Central, uma possibilidade. E aí muda também o discurso. Agora é o seguinte, vacina, o debate sobre vacina, uso de máscara, pão com manteiga, trabalho e até picanha. E saiu aquele debate horroroso, aquela história de fascista, homofóbico, misógino, quer dizer, mudou sim o conceito político. Agora as pessoas vão optar entre o administrador, Jair Bolsonaro, que está no governo, está mostrando a sua cara, e os que agridem, os mentirosos e os que falam coisas sem sentido na tentativa absurda de voltar ao poder.